queria falar um pouco do setor de energia, aonde a gente já viu o setor de shale é bastante instável, então ele aumenta e diminui a sua produção com muito mais rapidez nessa resposta que a produção convencional de petróleo. Não vou entrar nas questões técnicas, mas só destacar que atualmente essa produção de óleo de xisto, como se diz, né, popularmente, ela vem caindo porque o preço do petróleo caiu, os temores da recessão global estão aumentando, então o setor de petróleo de xisto nos Estados Unidos está segurando a sua produção. O que tem impactos, né, não só para as empresas envolvidas, mas obviamente para toda a segurança energética, o posicionamento da política externa americana frente às questões de energia, e que vai impactar a Europa, por exemplo, porque se a produção americana de xisto reduz, as exportações de gás vão reduzir, o preço do gás vai aumentar, impactando diretamente a indústria alemã, que hoje mesmo a gente já viu, está apresentando uma queda de produção. Então essa redução da produção no óleo de xisto americano tem impactos por toda a economia e geopolítica internacional, e obviamente a gente sempre fica de olho, né, sendo um setor tão chave, tão estratégico para a economia e para a geopolítica internacional. Então, mais um elemento que eu queria trazer sobre esse setor é que a Exxon, que é a maior empresa do mundo de petróleo, ela está caminhando para as energias limpas, sendo cada vez menos uma empresa de petróleo e cada vez mais no seu portfólio as fontes de energia renovável. Então, para confirmar que tem dado bons resultados essa migração do portfólio da Exxon para as energias renováveis, eu trago aqui o dado, né, a comparação do valor das ações das principais empresas de petróleo do mundo e a Exxon se destacando com uma performance melhor que as outras nos últimos anos. Então, uma empresa de petróleo, mas cada vez mais baseada em energia limpa. Só que eu queria fazer uma reflexão sobre isso, né? Na verdade, a Exxon está se aproveitando para canalizar imensos subsídios do governo americano com a chamada Lei do Combate à Inflação, que coloca à disposição até 130 bilhões de dólares por ano para ser investido em energia renovável. Então, na verdade, essa migração da Exxon corresponde ao passo da empresa se tornar cada vez mais uma rentista que vive de subsídios do governo. Por isso ela tem um bom rendimento financeiro e por isso ela está fazendo essa decisão. Essa decisão não é baseada, obviamente, né, em valores ambientais da Exxon, é baseada na busca por mais dinheiro, e esse dinheiro hoje está no setor de energia renovável. O governo americano está disponibilizando enormes somas de subsídios nesse setor, e a Exxon, mais que qualquer outra empresa no mundo, dado inclusive o seu status e o seu poder e a sua influência política, canalizar esses subsídios para dentro da Exxon, o que faz a Exxon nem precisar mais de petróleo. Ela vive, no fundo, de subsídios do governo americano, né? Cada vez mais, não que ela só dependa disso, mas cada vez mais. E eu acho que isso ajuda a entender melhor do que uma suposta conversão da Exxon a valores de sustentabilidade, essa virada em relação ao setor de energias renováveis. E outro elemento que ajuda a entender por que é melhor viver de dinheiro de subsídio do que da operação com petróleo é que esse estudo que o New York Times traz aqui, mostrando que para fechar de fato
e minimamente conter os riscos de vazamento de poços já abandonados no Golfo do México, necessitaria de um gasto de 30 bilhões de dólares, nos quais, obviamente, as empresas operadoras que já pararam de produzir nesses poços, o estudo avalia até 14 mil poços de petróleo abandonado, sem o devido tratamento, sem a devida segurança para evitar possíveis vazamentos. Então tem 14 mil bombas relógios no fundo do mar do Golfo do México que podem vazar petróleo porque não está devidamente seguro esses poços, e para torná-los seguros gastaria 30 bilhões de dólares. Então, obviamente, é muito mais fácil pegar dinheiro do contribuinte, 130 bilhões disponíveis, e investir em energia renovável e se livrando de toda a dificuldade e risco operacional envolvido na indústria do petróleo. Então, à medida que o petróleo se torna mais caro, que projetos maduros precisam de investimentos para a segurança e para que no futuro eles não acabem vazando e poluindo quando fora de operação. Muito mais fácil é canalizar com os seus lobistas em Washington subsídios e investir na produção de energia renovável.